tema que eu vou falar agora é o calor sensível. É denominado calor sensível a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. Esse fenômeno é regido pela lei física conhecida como equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor sensível Q é igual ao produto de sua massa, da variação da temperatura de uma constante de proporcionalidade dependente da natureza de cada corpo, denominada calor específico. É assim, onde Q, quantidade de calor sensível, o C é o calor específico da substância que constitui um corpo, M é a massa do corpo e o delta é a variação de temperatura, como o grau Celsius. Equilíbrio térmico. Se colocarmos um objeto quente próximo a um frio, logo os dois estarão na mesma temperatura, ou seja, o calor é transferido do objeto com a temperatura maior para o objeto com a temperatura menor. Um exemplo desse fenômeno é a transferência térmica e quando misturamos café quente ao leite frio. Você pode perceber que, ao realizar essa mistura, a temperatura dos dois líquidos tende a se igualar até que fique igual. Daí o porquê a mistura fica morna. A explicação desse fenômeno físico é o equilíbrio térmico, o tema que eu estou falando agora. Calor específico é a quantidade de calor que uma grama de uma substância recebe ou cede para que sua temperatura se altere em 1 grau Celsius. O calor específico consiste na quantidade de calor que é necessário fornecer à unidade de massa de uma substância para elevar a sua temperatura de 1 grau a expressar em calorias por gramas ou por grau. Calor. Quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, podemos observar que a temperatura do corpo mais quente diminui e a do corpo mais frio aumenta, até o momento em que ambos os corpos apresentam temperaturas iguais. Esta reação é causada pela passagem de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. E a transferência de energia é o que chamamos de calor. E a unidade mais utilizada para medir o calor é a caloria, que no caso é representada por cal. Embora sua unidade no sistema internacional seja o joule, uma caloria equivale à quantidade necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura, sob pressão normal, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. A reação entre caloria e joule é dada por uma caloria igual a 4,186 joules. Partindo daí, pode-se fazer conversões entre unidades usando regras de 3 simples. Uma caloria é uma unidade pequena, utilizamos muito o seu múltiplo, a quilocaloria, que equivale a 10 elevado à terceira caloria. E é isso que resume o calor. Calor latente. Nem toda a troca de calor latente existente na natureza se detém a modificar a temperatura dos corpos. Em alguns casos, a mudança de estado físico entre esses corpos. Neste caso, chamamos a quantidade de calor calculada de calor latente. A quantidade de calor latente, Q, é igual ao produto da massa do corpo M e de uma massa constante de proporcionalidade, L. Assim, a constante de proporcionalidade é chamada de calor latente de mudança de fase e se refere à quantidade de calor que uma grama da substância calculada necessita para mudar de uma fase para outra. Além de depender da natureza da substância, este valor numérico depende de cada mudança de estado físico. Calor latente de fusão depende de 80 calorias. Calor latente de vaporização depende de 540 calorias.
O calor latente de solidificação, menos 80 calorias. E o calor latente de condensação, menos 540 calorias. Quando o calor latente é maior que zero, o corpo funde e vaporiza. Mas quando o calor latente é menor, o corpo se solidifica ou condensa. Quando colocamos 2 copos no ferro, O calor específico consiste na quantidade de calor que é necessário fornecer a unidade de massa de uma substância para levar a sua temperatura. Equilíbrio térmico. Se colocarmos um objeto quente próximo ao objeto frio, logo os dois estão na mesma temperatura. Ou seja, o calor é transferido do objeto quente para o objeto frio. Ou seja, a temperatura maior se igualará quando a menor e existirá a mesma temperatura. Um exemplo desse fenômeno é a transferência da energia térmica que é constituída dos materiais de café. Nem toda troca de calor latente existente na natureza detém a modificar a temperatura dos corpos. Em alguns casos, a mudança de estado físico